Nessa nova aula, é uma aula assim que eu vou dizer para vocês que é a mais desejada, porque é construindo uma mensagem, construindo um sermão. Tem muitas pessoas que perguntam como é que você constrói a sua mensagem? Como é que você consegue fazer uma aplicação? Como é que você aborda um texto, chega para ele, forma ali um contexto, tudo bem. Então vamos lá. A primeira referência bíblica que eu quero trazer para vocês em relação à construção de uma mensagem é aqui no livro de João, no capítulo 16, versículo 13, a parte A, que diz assim: No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Só que o Espírito Santo já está aqui, ele já veio. Ele é o Consolador que Jesus disse que haveria de vir, e ele já veio, e ele está aqui. Esse contexto que João está falando, antes da gente ler este versículo, a gente observa que tem um versículo um pouquinho mais atrás, que é o versículo 12, que diz assim: Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Tem muitas coisas que Deus quer manifestar para o nosso coração, mas a questão é, a gente pode suportar? Então, quando a gente não suporta, tem muita coisa que Deus não pode falar. Quando Deus não pode falar, a gente age limitadamente. A gente passa a agir de uma maneira assim que fica restrito. A gente não tem uma abundância porque o nosso coração ainda não está preparado. Mas eu acredito que com o desejo do seu coração, você está preparada e apta para esse momento. Do contexto está falando, ou seja, o contexto são os versículos. Primeira coisa que nós precisamos aprender é a questão do contexto. O que o contexto está falando? Será que está falando para a época que a carta foi escrita? Será que está falando para esta época? Nós precisamos aprender em relação à Bíblia que a Bíblia ela não é escrita somente não foi somente escrita somente para o futuro. Ela foi escrita em 3 épocas: para o passado, para o presente e para o futuro. Tem coisas que já aconteceram na Bíblia que não cabe mais para o nosso tempo. Tem coisa que nós estamos vivendo hoje na Bíblia. E tem coisas ainda que a igreja vai viver. A terra ainda vai passar por aquilo. Então nós precisamos ter esses 3 pontos em relação à formação de uma mensagem. Entender que a Bíblia ela não é somente um livro de histórias. Ela tem toda uma lição de moral, ela tem toda uma construção de caráter, ela tem tudo que a humanidade precisa. Aqui é o livro mais completo da Terra, de todas as épocas e eras, é a Bíblia. Eu entendendo isso, eu parto para um segundo ponto em relação a isso. Quando eu pego um versículo ou algum tema que foi me sugerido para me ministrar, primeira coisa que eu faço em relação ao tema, eu procuro sempre saber se tem algum texto base para aquele tema. Digamos que o texto é falando sobre avivamento. O nome do evento tem a ver com avivamento. Então eu vou procurar algum texto na Bíblia que tenha a ver com esse tema de avivamento. A pessoa que me convidou, né? Alguém que me convidou, ou seja, homem ou mulher, que me deu a sugestão do tema, eu pergunto, tem alguma referência bíblica para esse tema, para me poder começar a estudar a partir daí? Se a pessoa me deu, maravilha, melhor ainda. Mas se a pessoa não me deu, eu vou procurar um texto na Bíblia que fale sobre isso. Quando eu pego aquele texto, eu já começo a ler o contexto. O contexto é os versículos que vêm antes do versículo. Se é o versículo 12, digamos que é o livro aqui de João. João, capítulo 16, versículo 13. Eu preciso ler todo o contexto que é o antes do versículo 13. Eu preciso ler do versículo 1 até o versículo 13 para saber o que realmente fez com que aquele versículo chegasse naquele momento. E a partir daí é o subcontexto onde eu vou para frente. Entendeu? Então, eu começo dessa forma. Então, o contexto são os versículos que vêm antes do versículo que você leu. Leia o capítulo todo e veja do que está se tratando, como palavras ou sentidos repetidos. Tem muitas coisas em versículos que são repetidos. Então você vai anulando para ficar só focado naquilo que realmente o texto está querendo dizer. No versículo 12 diz: Eu ainda tenho muitas coisas com o que vou dizer, mas vós não podeis suportar. Não vão suportar agora. Muitas coisas que eu falei antes para vocês, Deus tem para ministrar em nosso coração. Mas pela nossa falta de sustentabilidade, pela nossa infantilidade, Deus não manifesta muitas coisas. Então a gente fica só... Tem muitos ministros de pregação, muitas mulheres que ministram, que elas ficam somente nas histórias da Bíblia. Elas não passam dali. Elas não conseguem passar dali. Porque o seu acesso
a esta verdade aqui que eu tô falando para vocês, é limitado. A pessoa não quer se aprofundar mais adiante. Ela quer ficar sempre no raso. O raso é o quê? É ficar só naquela história, só naquele versículo. Não, você vai mais adiante, você vai ler todo o contexto do capítulo. Procura saber por que Paulo falou aquilo, ou por que João falou aquilo, por que Moisés falou aquilo, qual era a situação da época. E você vai construindo toda uma estrutura da mensagem, vai anotando, não esqueça de anotar. Tudo precisa ser anotado. Se você não anotar, a tua mente vai te ajudar a você esquecer, mas quando você anota, você não esquece. No versículo 13, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo. A palavra de Deus, aquilo que você vai pregar, não pode falar de você. Você não pode citar a tua história na tua pregação. Tem que ser de Jesus. O Espírito Santo está em nós para testificar de Cristo e não de nós mesmos. Não vão suportar tudo agora, ou seja, não vão aguentar, não vão resistir. É importante você aguentar a tua limitação. Tem mulheres que choram, eu queria mais. Mas você precisa entender o tempo que você está vivendo agora. Será que a tua mente vai suportar você receber tanta informação? Vai acabar se perdendo. Então, é um passo de cada vez. Então, primeiro você vai se adaptar a ter um material na tua mesa para você poder construir uma mensagem. Não é você pegar aqui, ler, pronto, vai ficar tudo aqui na tua cabeça como um quadro escrito. Não é assim. Primeiro você se senta, depois você ora, depois você adorna uma mesa, onde você vai ter uma Bíblia, um caderno. Se você não tiver um dicionário, tenha um dicionário no Google, você vai lá, faz pesquisas para saber direitinho. E aí você vai lendo as palavras que você não vai entendendo, você anota do ladinho ali, vai colocando significado. E depois você faz toda uma leitura naquele esboçozinho para saber o que realmente precisa. Daquilo ali vai surgindo outras coisas. Porque, por incrível que pareça, nós temos um potencial tão grande dentro de nós. Como Jesus falou, se creres, como diz as escrituras, do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Se você tiver uma paciência de esperar o teu crescimento, ser devagar, não queira crescer ligeiro, espere o tempo da preparação, que é o tempo que Deus vai começar a lapidar você, e você vai se adestrando, vai se preparando, vai treinando, para quando você chegar ao momento que Deus quer te honrar de uma maneira grandiosa, você vai estar apto para aquilo, ok? Mas o mas aqui do versículo indica uma oposição. Aqui do versículo 12 fala assim: mas vos não podeis suportar agora. O mas aqui, que eu acabei de dizer para vocês, é uma oposição. Porém, contudo, todavia, tem até um louvor que diz assim: todavia me alegrarei. O Espírito da verdade, ele testifica que Jesus é a verdade. A tua mensagem precisa testificar de Jesus. Quando você foca em falar de Cristo, a tua mensagem, ela é mais sustentável do que quando você foca somente em pregar histórias da Bíblia, histórias de personagens bíblicos. Mas quando você foca em falar de Jesus, em falar do que ele falou, dos seus milagres em si, mas de que ele é o autor daquilo, a tua mensagem, ela começa a ser mais sustentável. Em João, no capítulo 15, ainda no mesmo livro, versículo 26. João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim mesmo. Olha só que interessante. Eu acho interessante quando João fala acerca do Espírito da verdade. Por que é Espírito da verdade? Porque tem espírito da mentira, tem espírito do engano. Há espíritos do engano, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, que fala dos espíritos enganadores que haveriam de manifestar nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. Então é muito importante quem vai construir uma mensagem ter o foco disso, para que você não seja uma propagadora de engano. Quando você não medita na palavra, que você não estuda ela, e que você faz uma aplicação que não está escrito, e que você não tem certeza que tem, você apenas repete o que você está acostumado a ouvir. Você precisa saber se aquilo que você está pregando é verdade. É verdade que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Você vai pesquisar. Aonde tem na Bíblia que nós temos que fazer isso ou aquilo outro? Mas você aprendeu durante toda a tua vida de crente que é pecado. Quando você vai ver na Bíblia, não é pecado. Então, quando você passa a propagar aquilo que você recebeu informação de outro e não o que a Bíblia está dizendo, o que está operando em você são espíritos de mentira. Por isso que Jesus falou que o Espírito da verdade.
Porque o ministro, a ministra que prega a palavra precisa ter na sua boca a verdade. O Espírito Santo precisa ser profício na nossa boca verdade e não mentira. Guiará, ou seja, ele vai te guiar. Vai guiar toda a verdade, quer dizer que ele vai te direcionar, ele vai te posicionar, vai te ajustar, te alinhar, estabelecer, ordenar. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que estabelece a verdade, a vontade de Deus em nós. Ele coloca em ordem, em forma, o que está escrito. Nós somos desalinhadas. Se nós estamos desalinhados com esta palavra, para onde nós devemos correr? Para o alinhamento. Ok? No período do ajustamento, é o que nós vivemos hoje, no período do ajustamento, o Espírito Santo vai remover coisas de nós. Ele vai tirar coisas de nós. E é esse período de grande desafio. É quando eu estou no crescimento. Porque no crescimento, toda árvore que está crescendo, ela precisa ser podada. E muitas vezes nós não queremos reconhecer que nós estamos erradas. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos parar de pregar mais e estudar mais. Dar um tempo na pregação e reconhecer que nós precisamos parar para ter mais experiência com a palavra. Não somente na oração. Porque a oração, qualquer pessoa pode orar. Agora, em relação a estudar a Bíblia, para ela se tornar uma verdade em mim e eu possa propagar esta verdade, requer um tempo. Não é da noite para o dia. Não adianta eu chegar na igreja agora ou eu ter muita vontade. É necessário ter um preparo. E esse preparo vai requerer um tempo de você. Entenda, construir uma mensagem não é só pegar um caderno, uma caneta, ou então um celular, pegar na Bíblia, pesquisar no Google, pesquisar em algum dicionário ou na Wikipédia. Não é isso. Construir uma mensagem fala de um relacionamento que você já tem com Deus, onde é Ele que vai ministrar em você o conhecimento e também o interesse da minha parte. Se Ele ajusta a vontade de Deus em nós, Ele não está interessado na nossa vontade. É muito importante quando você não prioriza a sua vontade, mas a vontade de Deus em você. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa anotar para a construção de um sermão é: tenha em mãos, tenha ao seu redor uma mesa, uma cadeira, um ventilador, com certeza, ou ar-condicionado, ou um lugar aberto, onde tem vento entre as árvores. Você precisa se sentar na mesa. De preferência, ore, pedindo ao Espírito Santo para que manifeste graça naquele momento, onde você vai estar. Senhor, eu vou estar ministrando a tua palavra, mas eu preciso que o Senhor esteja comigo. Por isso, ministra a tua sabedoria, os teus tesouros no meu espírito. E aí você vai ter ali do lado um caderno, uma folha, a canetinha ali, um lápis, uma borracha. Do ladinho ali você pode ter um livro, onde você gosta de ler o livro antes de começar o estudo, ou você tem um livro para ler após o estudo que você está preparando ali o sermão. Aí você tem um dicionário ali. Geralmente, eu particularmente pesquiso no Google o significado da palavra, porque o Google geralmente ele te dá uma etimologia da palavra para ela ser onde foi criada essa palavra, de onde veio, a origem dela. É muito bom isso. E Bíblias. É muito bom ter Bíblia de diversas versões. Quando você tem muitas versões, aquilo ali te dá uma amplitude de um entendimento maior. Então, como você começa? Você vai escolher um texto, né? Você escolhe um texto que você vai ler. Se você pegar os Salmos 33, vamos lá para o Salmo 23. Eu vou ler um exemplo para vocês aqui. Salmo 23 é o salmo que eu escolhi para trazermos um entendimento e uma aplicação. Escolha um texto bíblico, ou o texto que você foi convidado para ministrar, ou um texto que você queira estudar mesmo, só para aprimorar o seu conhecimento. E à medida que você vai fazendo aquilo, o Espírito Santo vai ministrando no teu coração. Quando você estiver bem próximo, ou no dia da pregação, você vai ver o que vai acontecer. Tremendo que Deus faz conosco quando a gente dá prioridade àquilo que Ele nos ensina. O primeiro versículo fala assim, você vai ler o texto-chave, fala assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aqui é o versículo-chave do texto que você vai ler. Só que antes, ou melhor, só que depois que você ler o texto-chave, você vai ler todo o capítulo. Você vai ler todo o capítulo. Terceiro, se você não tiver entendido, você vai ler de novo. Não conseguiu entender? Leia de novo. Dê preferências
as palavras corretas, respeitando vírgulas e pontos, interrogações e exclamações. Uma das coisas que quem ministra, quem prega, quem fala em público é respeitar os pontos e vírgulas, precisa ser respeitado. Toda essa gramática de contexto, de texto, precisa ser respeitada, senão você não vai conseguir entender. Se você não respeitar uma vírgula de uma palavra, de uma frase, ela pode gerar uma confusão na sua mente e você pode até falar o que não está escrito. O Senhor é o meu pastor. Nós temos aqui um ponto e uma vírgula. Ou seja, terminou do ponto porque ele é o teu pastor, mas a vírgula continua. Então quer dizer que ele é o teu pastor e tem alguma coisa que vai acontecer. Aí diz, de nada terei falta. Agora encerrou. Agora tem um ponto. Aí você vai continuar a leitura. Faça perguntas ao texto. Aqui diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aí você pergunta, o Senhor é o meu pastor? Por que ele é o meu pastor? Aí o versículo, ainda no versículo 1 diz, de nada terei falta. Porque eu não terei falta dele. Aqui não está dizendo que as coisas não vão me faltar. É só você circular ao teu redor. Mas as coisas faltam ao meu lado. As coisas faltam ao meu redor. Então não é as coisas que não vai faltar. É ele que é o meu pastor. Você perguntou para o texto e o próprio texto vai te responder. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aí você procura no dicionário o significado das palavras que você não entendeu no texto. Por exemplo, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O que é repousar? Aqui está dizendo que em verdes pastos, você sabe que é um verdes pasto, é aquela graminha verde, onde você vai repousar. Mas repousar de quê? Repousar por quê? Você perguntou para o texto. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele falou que iria repousar. Por que ele iria repousar? Porque quando você repousa no Senhor, você é restaurado. Versículo 3 diz, restaura-me o vigor. Quando você repousa, quando você descansa em Deus, quando você acredita que é dele que vem a provisão, a resposta, tudo que você precisa, você será restaurado. Restaurado de quê? Restaurado o vigor. Você agora vai passar a ser guiado nas veredas da justiça. Por que nas veredas da justiça? Por que na justiça? Porque por amor do nome dele, vai ser que diz, por amor do seu nome, eu serei guiado nas veredas da justiça. Ok? É muito importante, o sexto ponto, é você procurar saber da história da época em que o texto foi criado. Muito simples, só fazer uma pesquisazinha e descobrir por que Davi escreveu esse salmo, em que época ele estava vivendo, qual era a situação que ele estava vivendo. Sétimo, procure opiniões acerca do texto. Anote e some ao seu conhecimento. Você precisa anotar, você precisa procurar. Eu sempre costumo procurar no YouTube algumas pregações que têm a ver com esse tema. Pregações do Salmo 23. E eu gosto de ouvir e procurar ver qual é a reação de cada pessoa que traz a palavra naquele texto. Daquilo ali que eu ouço, vai afluindo tanto conhecimento, então eu vou lá e faço umas anotações. As anotações que se encaixar com aquilo que eu estou formando, criando, construindo no meu sermão, eu encaixo. Aquilo que não serve, eu não encaixo. Eu tiro. E por aí vai. Todo mundo tem uma forma de construir um sermão. A minha forma de construção é essa. E eu acredito que vai servir para você. Então, o que nós podemos entender? Leia o texto que você vai pregar. Depois você lê todo o capítulo do texto que foi lido. Depois, que se você não tiver entendido, você lê de novo. Não esquecendo que quando for estudar a Bíblia, quando for estudar o texto para a administração, você precisa sentar, tá relaxado, pegar a Bíblia, caderno, caneta ali, anotar para anotar as coisas direitinho. Depois você vai começar, depois da leitura, não leu, lê de novo. Depois você vai começar a perguntar para o texto e o próprio texto vai te responder. E depois você vai ver as palavras que você não consegue entender e você vai trazendo para o caderno. Uma outra coisa muito importante é quando você lê todo o teu sermão que você acabou de construir, de preferência para você ouvir a sua voz. Nunca leia a Bíblia só com os olhos. Leia com a sua boca, falando, de preferência para o seu ouvido ouvir. Por quê? Por que isso é importante?
Porque quando você fala, quando você lê falando e os teus ouvidos escutem, você trabalha duas coisas em você. Primeiro, você trabalha a tua dicção, que é a língua, você desenvolve mais a língua, você passa a falar melhor, você tem uma desenvoltura na sua língua, que é o palato, você desenvolve esta língua para que ela não fique gaguejando, fique ali tremendo, errando as palavras, ok? E quando você ouve a sua voz, você traz mais segurança na mensagem, porque você agora tem garantia não somente para os que vão te ouvir, mas para você mesmo. Porque não adianta eu ter uma segurança de que todo mundo que vai me ouvir vai receber a minha palavra que eu vou dar ou vai ser impactado. Porque a primeira pessoa que precisa ser impactada na mensagem sou eu. O primeiro coração a ser impactado na mensagem sou eu, a minha mente, o meu coração, o meu espírito. Se você tem todo esse... eu acredito que você está anotando tudo isso. Se você tem todo esse argumento, toda essa preparação na formação, na construção de um texto, ninguém mais te segura. Ninguém. Se você fizer esse teste, faça esse teste. Com o passar do tempo, você vai ter outras formas de construção. Você já vai ter uma forma mais equilibrada. Você agora vai ser mais prática naquilo. Daqui a pouco, você pode pensar assim, agora eu sou profissional. Sim. Com o passar do tempo, você se torna profissional naquilo. Você se torna apta, capacitada para aquilo. Se você duvidar, você vai estar ensinando outras mulheres a pregar a palavra. Amém? Na próxima aula, eu te aguardo. Eu quero falar sobre as mulheres da Bíblia, algumas mulheres da Bíblia, onde elas se encaixam na nossa vida e qual a lição que ela tem para nós, para nos ensinar a crescer na graça e no conhecimento. Na próxima aula eu te vejo.